Siga a agenda do mestre. Você talvez tenha uma agenda, seja ela em papel, como nos velhos tempos, ou talvez você hoje já migrou tudo para um ambiente tecnológico e usa vários calendários, lembretes, formas de se planejar e ter a sua vida e os seus planos totalmente e pontualmente planejados para que as coisas importantes sejam feitas e você não seja atropelado pelas coisas urgentes, aquelas que esquecemos ou aquelas que aparecem infortuneamente. A grande questão é que todos nós queremos que os nossos planos sejam bem-sucedidos. E isso de fato é algo bom, porque se nós temos tempo, nós temos um recurso. Se nós temos a nossa vida, precisamos ser bons mordomos. E eu acho que você já viveu várias fases da sua vida onde, sem planejamento, você se tornou totalmente inutilizado pela falta de tempo, pela falta de recursos, pela falta de algo dentro de uma situação que, com um bom planejamento, você poderia facilmente ter resolvido. Eu quero que a gente medite hoje em Tiago 4,15. Eu convido você a refletir um pouco sobre o planejamento diante de Deus e a nossa perspectiva e o privilégio que temos de colocar Deus dentro desse planejamento. Em Tiago 4,15 ele fala o seguinte: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa é uma parte final de um trecho onde ele diretamente está exortando os irmãos a se planejarem e colocarem um se Deus quiser em tudo que eles fazem. Ele basicamente está falando: meus irmãos, quanto a tudo que vocês fizerem, os seus empreendimentos e os seus planos, não batam no seu peito dizendo nós conseguiremos. Simplesmente digam: se o nosso Deus, aquele que governa a história e faz tudo convergir para o seu plano, que planeja bem, e o nosso bem neste plano, se Ele quiser, assim se sucederá. E talvez você, a gente já entrando aí numa parte que a gente já começa a pensar no meio do semestre desse ano de 2021, talvez você se lembra de ter feito muitos planos no início do ano. Talvez assim com o estouro dos fogos que vem despertar grande alegria e expectativa em nossos corações, você se lembra de vários planos e comprometimentos que você fez. E agora, no meio do semestre, você talvez pode fazer um balanço e ver o quanto disso está sendo devidamente preenchido em seu planejamento. O quanto do que você planejou foi bom e está sendo executado. O quanto que era bom e não está sendo. O quanto que você planejou e não era bom e, portanto, não é bom que se faça. O quanto seu planejamento mudou. Esses levantamentos, esse fichamento do que você tem feito da sua vida é muito importante. Mas talvez você se depara com a frustração de lembrar de planos que você se esqueceu em seguida. A grande certeza, meus irmãos, é que é um privilégio viver essa vida diante de Deus. E esse é um presente que nós devemos, com toda a sabedoria, celebrar com a forma que a gente vive. Eu gostaria de que todos nós, você, tivesse a plena noção de que sua vida é um presente dado a Deus para que você a louve. Louve a Ele com a vida que você tem, com os planos que você faz, com a força do seu braço, em tudo o que você realiza para a glória dele. Mas é certo que isso não vai acontecer enquanto os seus planos não convergirem com os planos de Deus. Em Provérbios diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. O homem não deve ser impedido de fazer planos, essa não é uma boa visão. O homem deve sim fazer planos esperando a confirmação do Deus que direciona a sua vida. Meus irmãos, toda vez que nós vivemos uma vida de tal forma como se Deus não estivesse presente e estivesse interessado em interferir em nossos planos e entregar os planos dele para nós vivemos como os pagãos. Nós vivemos de tal forma de não confiar no que Deus tem para nós.
E eu vejo o quanto Tiago quer exortar os irmãos a reconhecerem Deus em seus caminhos, para que tudo que eles fazem sejam dentro de um planejamento saudável, viável, e talvez ouçam o próprio Deus falando que não, esse plano tem que ser guardado, esse plano tem que ser abortado, esse plano tem que ser destruído, louvando a Ele porque Deus os tem seguido. Então eu trago para você, meu irmão, um conselho. Importe a agenda de Deus para sua vida. Você já parou para pensar de que se você crê em Cristo, que o seu nome está escrito no livro da vida, você tem a certeza de que existe um planejamento histórico para a redenção, a santificação e a glorificação da sua vida. Ou seja, Deus tem uma agenda para você. Deus tem planos. Planos bem melhores e bem maiores do que você pode fazer. Então eu dou essa dica usando um termo que a gente tem usado muito no ambiente tecnológico, importe, ou seja, tome para o seu ambiente de trabalho algo que foi feito em outro ambiente de trabalho. Copie e cole na sua vida o plano perfeito, bondoso e agradável de Deus para você. Somente assim você vai conseguir reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre os seus planos e sobre os alvos que você quer atingir. Talvez é nesse processo que as coisas se embasam, sabe por quê? Porque nós estamos apegados com aquilo que nós queremos alcançar e não necessariamente com aquilo que Deus quer alcançar através da nossa vida. Talvez a santidade não é prioridade na sua vida, talvez o serviço, talvez o amor, talvez o cuidar da sua família, talvez o servir no seu trabalho, talvez o se envolver na sua igreja. Ouça o que Deus tem para falar sobre os seus planos. Importe a vontade dele. Ouça, siga. E tudo quanto você fizer, colocando um se Deus quiser reverente, temeroso, mas confiante, tudo vai ser bem sucedido. Deus o abençoe, meu irmão. E que com essa mensagem você se sinta motivado a ouvir a sua palavra, a enxergar os seus arredores e ver como Deus tem conduzido a sua agenda, do jeito dele, mas com o seu nome escrito com muito amor pelo sangue de Cristo. E assim você vai conseguir louvar a esse Cristo que te deu um novo motivo de vida, para que para toda a eternidade haja uma celebração de honestidade de corações diante desse Deus. Se essa mensagem te abençoou, compartilha com alguém, para que o canal da Batista Dom Pedro possa alcançar mais pessoas nesse tempo, onde as pessoas estão com o coração sedentos pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço.